Olá, vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Aula de hoje, regulador DC. Vamos estudar o regulador Zene, a transistor e o CI da família 78 e 79. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! A base do funcionamento de qualquer circuito eletrônico é a fonte de alimentação. É muito comum a gente imaginar que o transistor é um elemento mágico capaz de transformar o valor que está em sua entrada num valor muito acima. Falei no microfone, vai sair lá no alto-falante aquele som alto. A gente acha que é o transistor que faz isso, mas na verdade o elemento que faz isso é a fonte de alimentação. É a fonte de alimentação que vai jogar essa energia para o transistor fazer essa transformação. Temos no mercado a possibilidade de ter essa fonte de energia através de um circuito eletrônico ou através de uma bateria. O uso da bateria seria ideal, porém ela acaba. Então, a partir desse momento, sabemos que a fonte de tensão é o principal componente de um circuito eletrônico, ou o principal circuito de um conjunto de circuitos eletrônicos. O filtro capacitor já é uma fonte, porém ele ainda não tem a qualidade suficiente exigida pelos circuitos eletrônicos, exigida por um rádio, exigida por um celular. Ele ainda é dotado de um elemento chamado fator de Ripple. É a partir daí que o regulador de tensão vai fazer a sua função. Ele vai eliminar o Ripple na saída de um filtro a capacitor. É basicamente composto por um resistor, um diodo Zener e um transistor. Após a construção dos 4 módulos, temos então o sinal regulado na saída. A nossa fonte elementar se encontra mostrada aqui na tela. O módulo 1 é o transformador, o módulo 2 é o retificador, o módulo 3 é o filtro capacitor e o módulo 4 o nosso regulador. Portanto, a partir de agora, vamos focar no regulador DC. Então, repetindo, a função do regulador DC vai ser pegar um sinal não regulado e transformá-lo num sinal contínuo, regulado. Os reguladores podem ser formados por diodo Zener, transistor ou por um CI regulador, com uma série de opções, com uma série de vantagens em relação a você construir uma fonte com componentes totalmente discretos. A vantagem principal é, já vem tudo pronto. Vamos iniciar então o nosso estudo? Primeiro vamos usar o regulador Zene com as características de tensão de saída 10 volts, corrente máxima na saída ou na carga de 20 mA, sabendo que a entrada é de 15 volts com uma variação de 10%. Primeira coisa é escolher um Zene. Se a saída é 10 volts, o Zene tem que ter quanto? 10 volts. Então vamos propor o seguinte Zene, com a potência máxima de 400 mW, precisamos verificar se ele atende ao funcionamento dessa fonte, desse regulador. A fórmula do teste de condição ela é grande, mas ela é fácil de ser interpretada, porque ela está usando valores que estão expostos aqui na característica e no Zene proposto. Portanto, o IZ máximo que vai passar por esse diodo Zene é de 55,7 mA. Opa! Vamos olhar aqui a característica, 40 mA. Portanto, 55,7 é maior do que o 40 mA suportado pelo nosso diodo Zener. Então, esse diodo Zener não satisfaz. Provavelmente ele vai queimar se você tentar construir essa fonte. O que nós temos que fazer? Jogar fora esse diodo Zener e propor um outro diodo Zener. Esse outro diodo Zener, precisamos refazer o teste de condição da mesma forma. Encontramos um IZ máximo de 74,28. Opa, se ele suporta 130, condição satisfeita. Vamos dar continuidade. Vamos calcular aquele resistor de entrada. A fórmula também está aqui exposta. Esse resistor de entrada, ele tem que ser menor do que o valor que nós vamos encontrar aqui agora. Ele tem que ser menor que 87,5 ohms. E maior que a outra condição imposta, onde consideramos que a corrente mínima é zero, quando você retirou praticamente a carga do circuito. Então, nesse caso, vamos encontrar um valor de 50 ohms. O resistor tem que estar entre
50 ohms e 87,5. Vamos adotar 75 ohms? Perfeito. 75 ohms adotado. Assim, podemos determinar a potência do circuito. Perdão, a potência desse resistor, que nesse caso será de 563 miliwatts. Ou seja, vamos usar aqui comercialmente um resistor de 75 ohms, 1 watt. O que está faltando? Vamos ver? Já temos resistor de entrada? Sim. Já temos o diodo Zener? Sim. Só falta saber como vai ser o comportamento da nossa carga. Sabe-se que ele tem uma tensão de 10 volts e uma corrente de 20 mA. Fazendo uma conta rápida de cabeça aqui, isso vai dar 500 ohms. Essa carga tem 500 ohms. Será que o circuito vai funcionar bem com a carga de 500 ohms? Vamos ver? Primeira coisa aqui, eu vou calcular a corrente I que está passando. Eu vou precisar dela. Calculando esse I pela capacidade do resistor, sabemos que ele suporta 115,5 mA. Agora, eu vou calcular esse I pela capacidade, pelas imposições do circuito. Aí nós temos a fórmula básica. Esse I nada mais é do que o IZ máximo mais o IL mínimo. Assim, a corrente I ali é de 86,7 e é capaz de passar 115, então esse resistor é adequado. Mas não vamos perder o foco, né? A gente quer saber a carga RL. Vamos nessa? Deixa eu resgatar aqui alguns valores, a corrente mínima e o RL máximo. Bom, o IL mínimo eu vou calcular da seguinte forma. Vou pegar o I menos o IZ máximo. É menos 40, ou seja, pode até menos. A gente sabe que não existe corrente negativa nesse caso. Se ele vai até menos, eu vou considerar zero. Considerando então a fórmula do RL máximo, é 10 volts sobre o zero que eu acabei de obter. Dessa forma, o RL máximo é infinito, ou seja, eu posso desconectar a minha carga que o circuito continua regulando. Dessa forma, o IL mínimo não é problema para o nosso circuito. Vamos ao cálculo do RL mínimo? Precisamos do I máximo, então vamos isolar I máximo. Isolado, vamos aplicar o valor. Temos uma corrente máxima de 26,7 mA passando pela carga. O RL mínimo, então, será de 10 volts sobre o 26,7 mA, 374,5 ohms. Bom, eu tenho o mínimo de 374 e anteriormente calculamos o máximo, infinito. Se a carga é de 500 ohms, ela está compreendida entre 374 e infinito. Esse circuito funcionará perfeitamente. Bom, o regulador Zener estudado até o momento só tem um elemento ativo aqui, o VZ. Ele é referência e controle. Vamos substituir a parte de controle por um transistor? Vamos fazer então um regulador a transistor. Esse regulador a transistor, ele tem então o diodo Zener como elemento de referência e o transistor como elemento de controle. O VL vai ser igual ao VZ menos VBE. Olha a animação. E o VI vai ser igual ao VR mais o VZ. Um está em amarelo, agora está em verde. Bom, pessoal, se o VR está em paralelo com o VCB, é lógico, se o VR aumenta, o VCB aumenta. Se o VR diminui, o VCB diminui. E vai atuar diretamente em cima de VCE. Então, se a tensão de entrada aumenta e o VZ é constante, o VCB também vai aumentar. Dessa forma, o VCE também vai aumentar, mantendo a carga, o valor da tensão na carga constante. Esse é o objetivo. Agora, se a tensão de entrada diminui, da mesma forma, o VZ é constante, o VCB também vai diminuir, diminuindo também o VCE, mantendo a tensão na carga constante. Esse é o objetivo da nossa referência e controle. É muito utilizado a configuração Darlington com 2 transistores. É interessante porque o ganho vai ser multiplicado entre os transistores. Por exemplo, se o transistor 1 for de 100 e o transistor 2, 200, 100 vezes 200 dará um beta total de 20.000. Vamos iniciar o projeto? Mão na massa, então.
Esse meu projetinho, então, eu tenho 10 volts de entrada de VIN, variando 10%. Eu quero 5 volts na carga com a corrente máxima de 1 ampere. O transistor a ser escolhido deve ter as seguintes características: um VCBO maior do que o VIN máximo, que é 11 volts, uma corrente IC maior do que a corrente na carga máxima, nesse caso a melhor condição 1 ampere, e a potência conforme calculado. Escolhemos então um transistor com VCBO de 32 volts, uma potência de 15 watts, 3 amperes e um beta mínimo de 20. A potência então no transistor será, vamos calcular primeiro o IC máximo, 952 mA. Aplicando esse valor então, teremos um valor de 5,71 watts. Se eu calculei 5,71, dá de sobra, né? Confirmando, esse é o chip 31. Vamos verificar o Zener? A fórmula está aqui aplicada. Eu escolhi o C5V6. Vamos ver se ele é capaz de atender a nossa necessidade. 5,6, um VBE de 0,6, VZ menos VBE, 5 volts. Opa, perfeito, já tem 5 volts na minha carga. O IB máximo, que é da formulazinha ali, ele foi de 47,6, ele vai ser aplicado para calcularmos o IZ máximo, que é de 155 mA. Opa, se ele é 155 e suporta 232, perfeito, ele está aprovado e pode ser utilizado com folga. Vamos calcular o resistor R. Para o caso de tensão de entrada máxima, que é o 11 volts, nesse caso, também vamos aproveitar a pior condição do RL, que é o infinito, ou seja, a corrente IB igual a 0 amperes. Logo, o meu resistor será de 23,3 ohms, mas ainda não é o valor. Esse aqui, eu estou dizendo que esse resistor tem que ser maior do que 23,2 ohms. Isso para a segurança do Zener. Agora, para o caso da tensão de entrada ser mínima, ou seja, 10%, 9 volts. Então, nós vamos encontrar, usando a mesma fórmula, 34,83. É a mesma fórmula, só que no caso eu usei o VI máximo, a tensão de entrada máxima, e nesse caso estou usando a tensão de entrada mínima. O resistor escolhido tem que estar entre 34,83 e 23,3. Portanto, ele tem que ser menor do que 34 e maior do que 23. Vamos adotar 33 ohms? Só falta a potência. A potência é básico, né? Então, nós vamos escolher aqui, nesse valor de potência, podemos considerar 2 watts. Então, ele será de 33 ohms e 2 watts. Ufa! Já temos aqui então a nossa fonte completa, módulo 1, 2, 3 e 4 funcionando. Vamos substituir esse módulo discreto por um CI, que é a família 78? Olha que coisa fácil. Esse CI da família 78 é uma opção muito viável. Ele já tem estabilizador de tensão, limitador de corrente, amplificação de erro, compensação de temperatura, proteção contra curto-circuito, uma série de vantagens. E o melhor, já vem tudo pronto. Basta eu saber a corrente que essa carga vai entrar e a tensão de entrada está disponível pela fonte. Nesse caso, me interessa somente a saída do capacitor. Essa aqui é a configuração. Eu tenho a família 78 para saídas positivas e a família 79 para saídas negativas. E eles suportam até 1 ampere. Lógico que é possível criar artifícios que aumente a capacidade de corrente desse elemento. Então, sabe-se que ele pode trabalhar entre menos 40 a 125, ele tem 1 ampere, a proteção térmica contra a sobrecarga já está disponível, já tem proteção contra curto-circuito, o encapsulamento dele é o TO220. Apresento aqui alguns exemplos da família 78. Vamos lá, vamos focar no 7812. Ele vai regular 12 volts. Ele precisa ter na entrada dele 14,5 a 27 volts. Ele regulará 12 volts com a corrente de 1 ampere.
O mesmo valendo para a família 7 e 9, só que aqui a saída será negativa. Essa é a configuração elementar com dois capacitores indicados pelo fabricante. Tá vendo como ficou fácil? Esse é o nosso circuito completo, não precisa fazer mais nada. Ou seja, para uma fonte de 1 ampere já está tudo pronto, sem nenhum cálculo. Tá vendo onde ele entra? Esse é o 7805, vai regular 5 volts 1 ampere na saída. Chegamos ao fim do módulo regulador de tensão DC. Nesse módulo estudamos os reguladores Zener, a transistor e o CI da família 78 e 79.